Preço mundial e vantagem comparativa. A primeira questão que nossos economistas abordam, é se a Isolândia tem possibilidade de se tornar importadora ou exportadora de tecidos. Então, claramente aí, a primeira pergunta que se faz é, ao abrir o comércio do país com outros países, qual vai ser a posição do meu país do qual eu estou fazendo o estudo? Ele vai ter a condição de importador, porque ele não sabe, por exemplo, produzir, ou ele não tem matérias-primas, ou ele não tem trabalhadores qualificados, ou ele vai estar na condição de exportador deste determinado produto. Então, veja que essa é a primeira questão. Então, em outras palavras, se o livre comércio fosse permitido, os isolandeses acabariam comprando ou vendendo tecidos nos comércios internacionais? Para responder a essa pergunta, os economistas comparam o preço atual dos tecidos na Isolândia com o preço desse produto em outros países. Chamamos o preço que prevalece nos mercados mundiais de preço mundial. Então, se o país resolve abrir, ele vai ver lá qual é a condição dele de importador ou de exportador. E para responder a esta pergunta, vai se analisar, os economistas vão analisar os preços dos tecidos internamente e o preço desses tecidos em outros países, porque com certeza outros países também fabricam o mesmo produto. E vamos analisar o chamado preço mundial. Então veja, se o preço mundial dos tecidos fosse mais alto do que o preço interno, então a Isolândia produz tecidos mais baratos que a média mundial, então a Isolândia se tornaria exportadora de tecidos quando o comércio fosse permitido. Os produtores isolandeses ficariam ávidos por receber os preços mais elevados praticados no exterior e começariam a vender seus tecidos para compradores de outros países. Agora, outra situação. Entretanto, se o preço mundial fosse menor do que o preço interno, então a Isolândia se tornaria importadora de tecidos. Então, pode existir a situação em que o país tem uma produção muito cara, que quando eu abro o mercado internacional, o preço mundial ele é menor que o preço interno. Então, essa é uma outra situação que pode acontecer. Como os vendedores externos ofereceriam um preço melhor, os consumidores de tecidos isolandeses logo começariam a comprar o produto de outros países. Em essência, comparar o preço mundial com o preço interno antes do comércio indica se a Isolândia terá vantagem comparativa na produção de tecidos. O preço interno, portanto, reflete o custo de oportunidade dos tecidos, diz de quanto um isolandês precisa abrir mão para obter uma unidade de tecidos. Se o preço interno é baixo, o custo de produção de tecidos na Isolândia também é baixo, sugerindo, portanto, que esse país tem vantagem comparativa na produção desse produto em relação ao restante do mundo. Se o preço interno é mais alto, então o custo de produção na Isolândia também é alto, sugerindo que os países estrangeiros têm vantagens comparativas na produção de tecidos, ok? Mas aqui um parêntese, quando se trata de comércio internacional, há outras coisas em jogo. Esta teoria está mostrando uma análise em torno dos preços. Então, se o preço externo é melhor, eu perco vantagem, eu passo a importar. Se o meu preço interno é melhor que o preço externo, eu passo a exportar porque eu tenho, portanto, um custo de oportunidade melhor e, portanto, eu tenho uma vantagem comparativa melhor.
Mas no comércio internacional há outras questões em jogo, como custo de mão de obra, domínio tecnológico ou acesso a matérias-primas. Por exemplo, um determinado país, ele não tem cobre, ele não tem determinados minerais ou minérios, ou ele não tem determinados insumos, por exemplo, agrícolas, ou ele não tem ou ele, por exemplo, não tem terra. Então, a condição de importador e de exportador será uma condição por também não ter outros elementos além de preço competitivo, ok? Então, por exemplo, não dá para você exigir que o Japão plante soja, porque o Japão não tem uma quantidade adequada de terras, por exemplo, planas. Então, consequentemente, se o Japão ele abrir o seu comércio internacional, ele vai ser um importador de soja, porque ele não tem nem onde produzir soja, mesmo que seja um preço mais alto. Ou seja, ele não tem condições técnicas para a produção desse determinado produto. Então, quando a gente fala do comércio internacional, a gente está falando, portanto, de outros elementos. Mas do ponto de vista teórico, esse exemplo já mostra que a condição de importador e exportador é uma condição que, quando eu abro o comércio internacional, eu vou ter que avaliar à luz do preço e à luz de outros elementos que vão permitir determinar se o país terá a condição de importador ou de exportador. Por exemplo, o Brasil não tem vantagem comparativa, por exemplo, na produção de remédios. Portanto, nós importamos este produto porque nós não sabemos fazer, ou nós não temos preços competitivos ou tecnologia suficiente para fazer esse determinado produto. Então, esse é um elemento importante quando se estuda comércio internacional. Como vimos no capítulo 3, o comércio entre países se baseia, em última análise, na vantagem comparativa. Então, veja, o comércio entre países se baseia na análise, em última análise, na vantagem comparativa. Isto é, o comércio é benéfico porque permite que cada país se especialize em produzir aquilo que faz melhor. Então, o comércio é benéfico porque permite que cada país se especialize em produzir aquilo que faz melhor. Comparando o preço mundial com o preço interno antes do comércio, podemos determinar se a Isolândia é melhor ou pior do que o restante do mundo no que se refere à produção de tecidos, ok? Então essa é uma coisa importante a se avaliar, os determinantes do comércio. No caso da teoria aqui, o determinante que será analisado é o determinante preço, ok? Ainda que a gente tenha feito aquele parêntese revelando que na realidade concreta, na prática real, os determinantes do comércio vão além de preço. Preço, tecnologia, acesso a matérias-primas, enfim, condição logística e por aí vai, é o que determina as relações comerciais, ou seja, a posição de um determinado país no comércio internacional, que só pode ser duas: posição de exportador ou posição de importador de um determinado produto específico. Lembrando que cada produto, numa economia complexa, terá um comportamento diferente e uma relação comercial internacional completamente diferente por conta das peculiaridades que cada produto pode ter nas relações internacionais, ok? Pois bem, vamos aí então agora ao segundo tópico,